E nós recebemos com muita alegria hoje aqui para contar essa história e nos trazer o horizonte do que está previsto aí para as próximas décadas de trabalho, o Mário Marim, que é gerente de vendas e marketing da K mais S, é uma empresa pioneira, tem décadas de compromisso com a agricultura brasileira. Mário, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, ao Notícias Agrícolas. É um prazer tê-lo conosco nesta manhã de quarta-feira. Bom dia, Carla. O prazer é todo meu estar aqui com vocês hoje, nessa manhã, para contar um pouco da história da K+S, conversarmos um pouco sobre fertilizantes especiais, magnésio solúvel, e toda essa pujança da agricultura brasileira, e graças a Deus a K+S colabora há mais de 70 anos. Olha, Mário, ontem nós fizemos uma reunião de alinhamento para eu entender um pouco mais da história. E eu disse para você, né? Vamos dividir essa história com a nossa audiência, porque ela é realmente muito importante. A gente está falando de 70 anos de Brasil da K+S, mas a gente está falando de uma empresa muito pioneira, origem alemã, quase bicentenária, trazendo soluções para o campo, né, Mário? Exatamente, Carla. Contando um pouquinho dessa história, eu costumo dizer que a K+S é uma ilustre desconhecida aqui no Brasil, né? Como você disse, né, Carla, a K+S exatamente, ela tem 136 anos, é uma empresa alemã, foi a primeira empresa a minerar e produzir fertilizante à base de potássio e trazer para a agricultura mundial há 136 anos atrás. Logo após o também alemão pesquisador Justo von Liebig postular as primeiras leis da nutrição vegetal, né? Quando ele identificou e postulou que o potássio era fundamental para o crescimento vegetal. E a K+S foi a primeira empresa a trazer cloreto de potássio de origem mineral para a agricultura no mundo, assim como também foi a primeira empresa a trazer cloreto de potássio para o Brasil em 1954, há 70 anos atrás. Eu costumo dizer que todo fazendeiro que tem no mínimo 10 anos de agricultura já usou nosso fertilizante. Nós somos a quarta maior produtora de cloreto de potássio do mundo, também entre a terceira e quarta maior fornecedora do mercado nacional. E há 70 anos a gente só vendia cloreto de potássio no B2B, aqui para as misturadoras brasileiras. Então todo mundo já usou cloreto de potássio da K+S. Mas como a empresa sempre foi muito focada no B2B, na venda de matéria-prima, né, de cloreto de potássio, então ela é uma empresa muito conhecida para os compradores de matéria-prima das indústrias de fertilizante brasileira, mas na ponta, nas fazendas, nas cooperativas e nas revendas, que é onde realmente o jogo é jogado, né, nós somos uma ilustre desconhecida. Mas, O que nós Mário, estamos mudando agora, né? pois não, por favor. É, isso foi o que a K+S fez no Brasil há 68 anos. E nos últimos 2 anos, a empresa, através de um projeto global que ela tem, um projeto que visa os próximos 40 anos de crescimento da empresa, esse projeto chama Verra 2060, a empresa começou a desenvolver o mercado brasileiro para suas linhas de fertilizantes premium. Essas linhas, elas já têm mais de 50, 70 anos na Europa, e a empresa nunca trouxe esses materiais para o Brasil. E agora, com o crescimento da produção desses fertilizantes na Alemanha, há 2 anos a empresa começou a desenvolver esses fertilizantes premium aqui no Brasil. E aí nós estamos trabalhando mais voltado também ao conhecimento técnico, a a participação nas cooperativas, revendas e nas fazendas. Então, hoje, chegou o nosso momento de sermos conhecidos em todo o mercado agrícola brasileiro, assim como a K+S é conhecida em mais de 90 países ao redor do mundo inteiro. É verdade. E Mário, para isso, a K+S, ela mais uma vez na vanguarda, né, no pioneirismo, para fazer-se presente nesses demais elos, né, porque até aqui
viemos bem, a K mais S fez o seu papel com brilhantismo, agora quer trazer mais soluções para o produtor. E ontem também, quando conversávamos, você falava sobre a utilização do magnésio, inclusive a gente falava e a equipe também complementava, né? O magnésio é um nutriente que precisa ser discutido. Ele pode ser muito melhor aproveitado pelas lavouras brasileiras. O que precisa ser só observado é a sua forma de utilização e como ele vai ser aplicado nessas lavouras. É isso que a K mais S quer, inclusive, trazer como mais uma inovação, né? Perfeito, Carla. Realmente, o magnésio é o grande diferencial agronômico da K mais S. Na Alemanha, nós temos, por algum motivo, Deus decidiu colocar um mineral lá no meio da Alemanha. Esse mineral chama Kieserita. E se alguém der um Google aí, vai descobrir que a Kieserita, obviamente, é uma rocha natural, mas ela é sulfato de magnésio monohidratado natural. E nós temos esse minério, falei mineral, me desculpa, nós temos esse minério nas nossas minas que extraem cloreto de potássio na Alemanha. Então, ao longo de mais de um século, a empresa adquiriu todo o know-how para trabalhar com magnésio. São dezenas de produtos à base de magnésio. Inclusive, como curiosidade, a K mais S também fornece nutrientes minerais como cloreto de potássio e magnésio para indústrias farmacêuticas, para a indústria alimentícia, para a indústria de ração animal ao redor do mundo inteiro, tá, Carla? Então, nós dominamos toda a tecnologia que tem por trás do magnésio para diferentes setores da economia global. E o magnésio, voltando para o fertilizante, né, através dessa rocha kieserita, que é, volto a dizer, sulfato de magnésio natural, a K mais S, há mais de 70 anos, começou a incluir esse fertilizante magnesiano de alta solubilidade nas suas linhas de adubo prêmio, trazendo praticidade para a aplicação de magnésio solúvel via solo. Isso a empresa já faz na Alemanha há mais de 70 anos, tá, a Carla? Comentando aqui de um produto nosso chamado Cornicali, ele é basicamente, esse é o principal fertilizante prêmio que nós estamos trazendo para o Brasil e vamos aumentar a escala desse produto para o Brasil e para o mundo nos próximos 5 anos, vamos triplicar a produção do Cornicali. O que é esse fertilizante chamado Cornicali? Nada mais é do que o conhecido cloreto de potássio. Somos a quarta maior produtora do mundo. Todo agricultor usa cloreto de potássio. A K mais S colocou esse sulfato de magnésio de origem mineral dentro do grão do Cornicali. Então, passou a ser um adubo prêmio que contém potássio, magnésio e enxofre. E para o Brasil nós enriquecemos com boro, visto que os solos tropicais sempre são muito pobres em boro, né? E essa tecnologia do magnésio solúvel, Carla, traz grandes benefícios agronômicos. Por quê? Vamos começar lá do começo, né? Os solos tropicais, como os solos brasileiros, eles são muito pobres nas bases do solo. Ou seja, eles são pobres em potássio, cálcio e magnésio. Assim como são pobres em enxofre, são pobres em matéria orgânica, são pobres em boro, né? Esses solos vêm sendo lixiviados há milhões de anos, né? Então, naturalmente, os solos brasileiros, assim como a maioria dos solos tropicais, são muito pobres em magnésio. Mas, graças a Deus, também nós temos calcário, né? E calcário, graças a ele, o Brasil revolucionou a agricultura mundial. A partir dos anos 60, 70, iniciou-se a Revolução Verde no Brasil. Com o advento do calcário, foi possível abrir o cerrado brasileiro, né? Goiás, Mato Grosso, Tocantins, toda essa pujança do agro brasileiro hoje nos solos do cerrado se deve ao uso massivo do calcário. Então, o calcário ele se tornou, obviamente, ele é um corretivo de solo que visa a neutralização da acidez do solo e a correção do alumínio tóxico, mas ele também se tornou a principal fonte de cálcio e magnésio para as lavouras agrícolas. Graças a Deus que nós temos essa tecnologia, né? Volto a dizer, graças a isso que nós nos tornamos aí a quarta, quinta maior agricultura do mundo e a que continua crescendo em larga escala no mundo inteiro.
Mas, se a gente for pensar na agricultura moderna, nós estamos em 2025, né, Carla? Sim. Não em 1982, na década de 80, quando foram escritos os primeiros manuais de adubação e correção do solo do Brasil, como aqui em São Paulo, o Boletim 100, né? Ele é um pouquinho mais velho do que eu, ele tem 43 anos. Naquela época, a produtividade da soja nos melhores solos de São Paulo, eu cito o caso de Jaboticabal, onde eu estudei em 1998, a soja lá produzia 30 sacos por hectare. Hoje, é muito bem sabido, né, que a soja tem potencial, em algumas regiões, produz 80, 90, 100 sacos, em áreas menores, de altíssima fertilidade, chega a produzir 100, 110 sacos por hectare, né? Então, é claro que os parâmetros mudaram, né? A genética mudou, o uso de defensivos, todas as tecnologias mudaram. E como suprir essa demanda nutricional de magnésio para plantas de altíssima produtividade? Eu estou citando a soja por ser a maior cultura agrícola brasileira, mas isso vale para qualquer cultura, tá, Carla? Ora, para suprir a demanda de magnésio, temos o calcário, mas será que é suficiente? Os estudos têm mostrado Carla, que quando você aplica uma fonte de magnésio solúvel, eu falo estudos, eu me baseio em mais de 20 anos de pesquisa, em mais de 7 culturas agrícolas, sendo soja, milho, café, cana-de-açúcar, amendoim, palma, arroz, batata, muitos trabalhos em batata, muitos trabalhos em café, que mostram que o aporte de magnésio solúvel, ou seja, sulfato de magnésio via solo, em quantidades consideráveis, traz um incremento de produtividade muito interessante. E é fácil da gente entender isso através da teoria da fertilidade do solo, porque se o calcário é a fonte matricial de magnésio das lavouras brasileiras, mas todo mundo sabe que o magnésio do calcário, o carbonato de magnésio, é de baixíssima solubilidade. É claro, a gente aplica toneladas por hectare ao longo de décadas, então é claro que ele é de baixa solubilidade, mas ele vai liberando uma quantidade suficiente para a gente ter uma produtividade condizente com a necessidade. Mas quando a gente coloca magnésio solúvel, principalmente junto com o potássio, isso traz equilíbrio nutricional para a lavoura, traz a segurança de absorção desse magnésio no tempo que a lavoura está em crescimento, desenvolvendo raiz, seu crescimento vegetativo, reprodutivo, enchimento de grãos, de frutos. Esse magnésio solúvel, junto com o potássio, traz um ganho de produtividade muito interessante. Porque se a gente pensar que o potássio que a gente usa é de alta solubilidade, certo? Cloreto de potássio. Solubiliza rápido. Tem que solubilizar rápido, né? Ele tem que atender a demanda de uma cultura como a soja em menos de 90 dias. O magnésio do calcário é de baixa solubilidade. Então, como que eu posso garantir que ao mesmo tempo que a planta está absorvendo potássio, ela está absorvendo magnésio? A gente não consegue garantir isso. Sim. Isso ocorre, mas a gente não consegue garantir isso com alta eficiência. Pois um solubiliza rápido, o outro solubiliza lentamente. E olha que eu estou falando em áreas de solos corrigidos, tá, Carla? É óbvio que no Brasil tem uma infinidade de milhões de hectares onde o magnésio é muito relegado ainda. Ainda tem falta de magnésio em muitos milhões de hectares no Brasil. Mas eu estou falando só de áreas que o magnésio é corrigido, que a fertilidade do solo é corrigida. Se a gente pensar que pela média da nutrição mineral de plantas, para cada 5 kg de potássio que as plantas absorvem, Carla, elas precisam de uma parte de magnésio. Como que eu posso garantir isso se o magnésio que vem do calcário é de baixa solubilidade? Eu não consigo garantir isso. Então, eu causo desequilíbrio nutricional. Lembrando que desequilíbrio é sempre dentro da planta, não é no solo. E quando eu coloco magnésio solúvel junto com o cloreto de potássio, os dois solubilizam ao mesmo tempo, entram na solução do solo ao mesmo tempo
e aí a planta vai absorver potássio e magnésio na ordem de grandeza que ela precisa para manter seu equilíbrio nutricional, fazer bem fotossíntese, translocar os fotoassimilados e ter todo o seu crescimento. Através disso que nós estamos incrementando em produtividade em soja, principalmente café. Café já é uma cultura que demanda muito magnésio, né? O produtor de café sabe muito bem disso que eu estou falando. E através desses fertilizantes que agregam os dois nutrientes num único grânulo, a gente está trazendo esse benefício nutricional para as lavouras brasileiras, assim como a gente faz na Europa há mais de 70 anos. E Mário, essas soluções elas já estão disponíveis para o produtor que for às revendas, que for fazer as suas escolhas ali de produtos para as próximas safras, já tem esse produto disponível ou é algo que ainda vai chegar para o produtor? Como é que nós estamos com relação a isso? E vou engatar já uma próxima pergunta, porque infelizmente o nosso tempo é curto, mas mais vezes a Mais estará conosco para a gente continuar trazendo essa informação. O produtor precisa entender ainda um pouco mais sobre como utilizar esse magnésio de alta solubilidade, né? Sim, sim, é verdade, Carla. Ô, Carla, essa tua pergunta, ela é o que me acorda cedo e faz eu dormir tarde todos os dias, tá? Porque o Brasil é um colosso, né? É um Sim, país continental, é só olhar no mapa e a gente se lembrar o tanto que esse país gloriosamente é é grande, né? verdade. Então, nós iniciamos esse projeto de desenvolvimento de mercado do Corn Cali no Brasil nos últimos três, efetivamente nos últimos 2 anos. Aham, Então, nós ainda não conseguimos atingir o Brasil inteiro em termos de distribuição. Nós certo. temos uma estratégia clara, tá, Carla, de desenvolvimento de mercado através de parceiros comerciais. A K+S não tem fábrica no Brasil, nossas fábricas ficam na Alemanha e no Canadá. Então, o nosso trabalho é minerar, produzir o fertilizante, embarcar ele. Nós temos um porto próprio em Hamburgo, na Alemanha. Então, toda essa parte de logística internacional nós fazemos, entregamos fertilizante em todos os portos brasileiros, e aí nós trazemos esse fertilizante, exportamos para os nossos parceiros comerciais, que sempre são indústrias de fertilizantes, são mineradoras, e aí essas empresas de fertilizante, da qual hoje nós temos mais de 6 distribuidores no Brasil, eles levam esse fertilizante, o Cornicale, a própria Kizerita granulada, eles levam esse produto para o B2C, para as fazendas, para as cooperativas e revendas. É claro que 6 distribuidores com país do tamanho do nosso, Carla, ainda não é suficiente para a gente atender todo o Brasil, todos os mais de 70 milhões de hectares agricultáveis do Brasil. A nossa operação hoje, ela está mais desenvolvida em Minas Gerais, São Paulo, um pouco no Pará, no Rio Grande do Sul, e já estamos entrando no Paraná, em Goiás, no Mato Grosso do Sul, no Espírito Santo e no sul da Bahia. Mas já temos conversas com novos distribuidores que nós estamos abrindo paulatinamente, Certo. assim, de uma forma orgânica, sem muita pressa, para ter certeza que nós conseguimos fazer um bom trabalho e trazer o produto na hora certa. Lembrando que nós estamos bem no meio de um ramp-up, onde 3 fábricas nossas estão sendo adaptadas na Alemanha para aumentar a produção do Cornicale. Então, nós estamos crescendo para outros estados da federação, como Mato Grosso, Tocantins, oeste da Bahia, abrindo novos distribuidores. Então, a gente imagina que durante esse ano e o próximo ano, a gente já consiga entregar Cornicale em pelo menos 60% ou 70% da área agrícola brasileira. Tá aí a boa notícia, portanto, né, Mário? Tá aí a boa Sem notícia. dúvida.
Mário, eu quero muito te agradecer pela companhia hoje aqui no Bom Dia Agronegócio, mas já deixando para nossa audiência que mais vezes a K+S estará conosco no Notícias Agrícolas para a gente continuar contando a história da empresa de novo, né? Uma empresa de 136 anos, foi a primeira a trazer cloreto de potássio para o Brasil, mudando a história da agricultura brasileira. Os fertilizantes são uma parte importante da revolução das sociedades, da nossa economia, da segurança alimentar, Exatamente. né? Isso precisa ser dito e mais vezes vocês estarão conosco para a gente continuar trazendo não só o que aconteceu, não só toda a vanguarda que liderou a K+S, mas principalmente o que está nesse promissor horizonte com essas soluções muito importantes que estão previstas para o produtor brasileiro e principalmente para a gente continuar falando sobre esse magnésio de altíssima solubilidade. Então, muito obrigada por estar conosco aqui no Bom Dia Agronegócio para a gente iniciar essa trajetória de comunicação educativa, levando mais soluções e custo-benefício principalmente para o produtor brasileiro. Então, obrigada, Mário. Já estou te esperando para as nossas próximas conversas. Carla, eu que agradeço em nome da K+S. Agradeço essa oportunidade de conversarmos um pouquinho sobre a K+S, sobre os fertilizantes prêmios, né, essa tecnologia nutricional que estamos trazendo para o Brasil e pretendemos expandir bastante nos próximos 5 anos. É um prazer estar junto com a sua audiência, estar junto aqui com Notícias Agrícola e contem sempre conosco. Estamos aqui para corroborar com essa pujança maravilhosa que é o agronegócio brasileiro. É verdade. E nós, do lado de cá, também estamos à disposição para a gente continuar ampliando o alcance dessas informações. Mário, uma ótima semana para você. Bom dia, bom trabalho. Acorde cedo, Obrigado. durma tarde, porque eu sei que soluções você vai continuar trazendo, viu, meu amigo? Obrigada. Tá no caminho Obrigado certo. você, Carla. Até a próxima. Um abraço. Até a Obrigada. próxima. Fica com Deus. Um Você abraço. Tchau, também. tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém.